Ela sempre foi a queridinha do meu pai. Desde pequena, minha irmã desfilava pelos corredores dos hotéis da nossa família, como se já fosse dona de tudo. E, para ser sincero, eu nunca me importei com isso. Enquanto ela sorria para câmeras e fazia discursos ensaiados, eu passava noites inteiras conferindo relatórios, lidando com hóspedes difíceis, apagando incêndios que ninguém via. Por anos, aceitei esse papel nos bastidores, porque acreditava que um dia ela entenderia o valor de quem realmente segurava aquela empresa nos ombros, mas eu estava errado, muito errado. Quando meu pai adoeceu e ela assumiu a presidência da rede, a primeira coisa que fez foi me demitir. Sem aviso, sem explicação. Apenas um envelope sobre a mesa, com minha assinatura falsificada, e um sorriso cínico no rosto dela. Eu fiquei em choque. Ela dizia que era por questões estratégicas, mas eu sabia a verdade. Ela queria me apagar da história da empresa, me excluir como se eu fosse apenas um funcionário qualquer. Só que tinha um detalhe que ela esqueceu completamente. E era esse detalhe que ia virar o jogo. Anos atrás, quando meu pai ainda era lúcido, ele me chamou para uma conversa a portas fechadas. Na época, eu achei estranho, mas fui. Lá, ele me mostrou um documento. Era um contrato, um acordo silencioso que garantiria meu lugar na empresa, não importava quem estivesse no comando. Um plano de sucessão alternativo, assinado, registrado e guardado num lugar onde só eu poderia alcançar. E naquele momento em que ela me chutou como se eu fosse lixo, eu entendi o valor daquele contrato. Eu não ia confrontar de imediato, não ia esperar, observar, deixar ela cometer os próprios erros. E quando o império que ela achava controlar começasse a ruir, ia por séria com um sorriso calmo e um papel na mão. A queda dela não viria de escândalos ou traições. Viria de dentro, do próprio sangue. E ela nunca viu isso chegando. Agora me diz, você já foi traído por alguém da própria família? Já teve que esconder um plano por anos, esperando a hora certa para se defender? Comenta aqui de qual cidade você está assistindo e deixa o like, porque essa história, você não vai acreditar no que aconteceu quando ela descobriu o contrato. Meu nome é Daniel, e durante anos, eu fui a sombra de alguém que nunca me viu de verdade. Cresci num ambiente onde os corredores de hotel eram mais familiares do que o próprio quarto da minha casa. Meu pai era um visionário, construiu uma rede de hotéis respeitada no país inteiro, e exigia de nós, seus filhos, o mesmo padrão de excelência que ele cobrava dos funcionários. Só que, desde cedo, ficou claro quem era a favorita. Irmã, Lara, com apenas 11 anos, ela já dava entrevistas com a imprensa local. Dizia que queria assumir o legado e era tratada como uma pequena CEO em treinamento. Enquanto isso, eu carregava malas, cuidava da parte técnica, resolvia problemas com fornecedores, assumia setores que ninguém queria, e ainda me certificava de que tudo saísse perfeito nas visitas dos investidores. Eu não reclamava. Achava que aquele trabalho silencioso era necessário, e que no fim, nosso pai veria o quanto eu era importante. Mas esse reconhecimento nunca veio. Quando nosso pai ficou doente, tudo mudou de vez. Começamos a dividir a gestão, e por um tempo, até funcionou. Mas aos poucos, a Lara foi centralizando tudo. Reuniões que antes eu participava começaram a acontecer sem mim. Documentos sumiam da minha mesa. E, mesmo assim, eu continuei, porque acreditava que ela era só impulsiva, não cruel. Até que, numa manhã qualquer, fui chamado na sala principal. O clima era estranho. Havia 2 advogados que eu nunca tinha visto, e a própria Lara estava sentada à cabeceira, com uma postura que misturava triunfo e impaciência. Foi ali que ela me entregou um envelope. Dentro havia uma carta fria e direta à minha demissão. Por decisão estratégica da nova presidência, sua presença não é mais necessária na empresa, dizia o texto. Meu coração afundou. Mas não. Era só o choque. Era a maneira como ela me olhava menos, como se eu nunca tivesse feito parte daquilo. Ela não disse uma palavra, apenas acenou para os seguranças. Como se eu fosse um intruso. Saí com o rosto queimando, passando por rostos conhecidos que abaixavam os olhos. Aquilo me quebrou por dentro. Foram anos apagando incêndios para salvar aquele nome. E agora,
Eu era varrido como se fosse um erro. Só que ela não sabia o que. E eu sabia. Pouco antes de adoecer, nosso pai me chamou e revelou que tinha dúvidas sobre a capacidade da Lara de liderar sozinha. Ela é boa de discurso, filho, mas não sabe o que fazer quando o fogo começa a subir, ele disse. Por isso, tinha elaborado um documento que me incluía de forma irrevogável no conselho administrativo. Um contrato silencioso, blindado, por cláusulas jurídicas que só eu conhecia. Eu guardei aquilo como um tesouro, sem saber que um dia se tornaria minha única arma. Nos dias que seguiram minha demissão, não procurei advogados, nem imprensa, nem tentei me defender publicamente. Ao invés disso, fui até a casa do velho contador da família, o Sr. Alfredo. Ele era o único, fora eu e meu pai, que conhecia a existência daquele contrato. Conversamos por horas, e ele me ajudou a resgatar o documento original. Estava tudo ali. Minha posição como conselheiro permanente, com poder de veto sobre decisões de grande impacto e, mais importante, a exigência de que qualquer afastamento meu teria que passar por uma assembleia formal, com votação menos, algo que claramente não aconteceu. Lara tinha cometido um erro grave. Mas ainda assim, eu não queria apenas retornar. Eu queria que ela sentisse o peso do que fez. E, isso exigiria, mais do que um papel, exigiria estratégia. Eu sabia que se aparecesse agora com aquele contrato, ela iria contra-atacar com a influência que tinha. Então resolvi fazer o oposto. Desaparecer por um tempo. Fiquei meses longe do radar, observando de longe os passos da nova gestão. E foi aí que os primeiros sinais começaram a aparecer. Lara parecia brilhar nos holofotes. Com minha ausência, ela finalmente tinha o palco todo para si. Aparecia em revistas de negócios, dava entrevistas para podcasts e inaugurava unidades da rede com discursos que misturavam carisma e slogans vazios. Mas por trás da cortina, o caos começava a ferver. Os funcionários mais antigos, menos aqueles que trabalharam comigo por anos menos, começaram a sair. Um a um, alguns pediram demissão, outros foram cortados por não se adaptarem à nova gestão. Mas o que ninguém percebia, ao menos não ainda, era que essas demissões estavam drenando o coração operacional da empresa. Os gerentes começaram a cometer erros básicos, reservas duplicadas, eventos mal organizados, fornecedores trocados na última hora. Tudo parecia pequeno, mas era como fissuras em uma represa. Enquanto Lara se preocupava em parecer a CIO moderna nas redes sociais, os hóspedes começaram a reclamar. No começo, eram comentários negativos isolados. Depois, vieram vídeos de experiências ruins. Uma influenciadora famosa postou um relato constrangedor sobre o serviço do hotel em Salvador. E aquilo viralizou. Mas Lara não ligava. Que qualquer ruído podia ser abafado com marketing. O problema é que as perdas financeiras começaram a se acumular. E foi aí que ela cometeu seu segundo erro. Em vez de reavaliar sua gestão, ela decidiu expandir. Lançou um projeto ambicioso de abrir 3 novas unidades em menos de 8 meses, mesmo com a rede já sobrecarregada. O conselho alertou. Ela ignorou, assinou contratos milionários, pegou empréstimos vultuosos e prometeu inaugurações com datas impossíveis. O desespero dela em provar que podia liderar era maior do que a realidade do que estava acontecendo. E eu continuei em silêncio. De longe, monitorava tudo. Me encontrei discretamente com antigos funcionários, coletei documentos, gravei conversas com investidores insatisfeitos. Cada peça do colapso dela era uma moeda que eu guardava com cuidado. Até que um dia, recebi a ligação que esperei por meses. Um dos diretores do conselho, Sr. Henriques, com quem sempre tive boa relação, me chamou para um café. Daniel, ela está afundando a empresa. Precisamos conversar. Naquele momento, percebi que o círculo estava se fechando. Eu mostrei a ele uma cópia do contrato que meu pai deixou. Ele leu em silêncio, arregalando os olhos a cada cláusula. Ela não pode ter feito isso com você. Isso é grave, disse. E foi ali que o plano virou realidade. Com a ajuda de 2 conselheiros e o velho Alfredo, iniciamos uma convocação extraordinária, mas não como um ataque direto. And no. Fizemos uma auditoria formal, pedida por um investidor estrangeiro que tinha cotas na rede.
Um aliado que eu consegui em silêncio. A auditoria expôs as falhas na gestão dela, com dados incontestáveis. Superfaturamentos, contratos sem garantias, mitas Arias, prejuízo operacional em 2 unidades recém-inauguradas. A imagem dela como CEO visionária começou a ruir, mas o golpe final ainda estava por vir. Faltava algo que ela não esperava. O meu retorno. No dia da reunião decisiva, ela chegou como sempre, cercada por assessores maquiada como se fosse um desfile, sentou à frente da mesa oval e começou a se defender. Disse que os números negativos eram culpa da equipe antiga, que a culpa era da crise no setor e que ela precisava de mais tempo. Foi quando o advogado da empresa entregou a ela uma pasta. Ela abriu, confiante, até perceber do que se tratava. O contrato, a original, assinado por nosso pai, com reconhecimento em cartório e validade ativa. O silêncio na sala foi absoluto. Ela empalideceu. Tentou dizer que nunca viu aquele documento, que devia ser falso, mas o contador Alfredo, presente à mesa, confirmou tudo. E então, com a frieza que ela me demitiu meses antes, apenas levantei, olhei nos olhos dela e disse: por cláusula expressa deste contrato, sua gestão precisa ser submetida à minha avaliação. E neste momento, eu estou acionando o poder de veto. O rosto dela se desfez num misto de raiva e incredulidade. Ela tentou gritar, mas ninguém a ouviu. Naquele instante, não era mais a presidente. Era apenas alguém que abusou do próprio sangue e achou que sairia impune. Mas ainda não era o fim. O que aconteceu depois foi ainda mais impactante. O veto foi apenas o primeiro movimento. O impacto psicológico daquela reunião se espalhou feito incêndio nos bastidores da empresa. No dia seguinte, o nome da Lara já não constava mais no grupo interno de comunicação dos diretores. A notícia correu rápido. Lara foi afastada por cláusula do contrato original do fundador. Alguns duvidaram. Outros comemoraram em silêncio. Mas o que ninguém sabia, menos nem mesmo ela, menos era que aquilo ainda era só metade do plano. O contrato que meu pai deixou tinha outra cláusula. Uma que ele mesmo me fez jurar nunca usar, a menos que fosse absolutamente necessário. Uma cláusula que me dava, em caso de má gestão comprovada, o direito de convocar uma votação para destituir a presidência e nomear um novo líder. Eu hesitei em usá-la. Afinal, apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. Mas quando relatórios da auditoria final chegaram e mostraram um prejuízo acumulado de quase 18 milhões em menos de um ano de gestão, entendi que não era mais sobre família, menos era sobre proteger o legado do nosso pai. A convocação da Assembleia Geral foi feita de forma oficial, com todos os sócios e investidores reunidos em um hotel da própria rede, num salão, onde anos antes, eu e Lara brincávamos de correr entre as cadeiras, enquanto meu pai discursava. O clima era tenso. Lara apareceu no evento escoltada por 2 advogados e uma equipe de mídia, claramente tentando controlar a narrativa. Ela ainda acreditava que era intocável. Mas o que se seguiu não poderia ter sido previsto nem nos piores pesadelos dela. Subi ao palco, com o contrato em mãos, e fiz um discurso direto. Sem ódio. Sem ataques pessoais. Apenas apontei os erros, mostrei os números, apresentei testemunhos de funcionários afastados injustamente, e finalizei lendo a cláusula que me dava poder para propor a destituição. A sala permaneceu em silêncio, até que o primeiro voto surgiu, a favor da minha proposta. Depois, o segundo, o terceiro, 1 a 1. Mãos se levantaram como golpes silenciosos na autoridade dela. Quando a contagem terminou, mais de 80% dos presentes votaram a favor da saída de Lara. Ela se levantou, em choque, tentou protestar, dizendo que tudo era um complô, que eu estava manipulando o legado do nosso pai. Foi quando me aproximei dela, com um envelope na mão. Antes de você sair, tem mais uma coisa que precisa saber. Ela pegou o envelope, com mãos trêmulas. Dentro havia uma cópia do testamento mais recente do nosso pai, um documento que ela desconhecia completamente. No papel, meu pai deixava claro, caso Lara não prove maturidade e equilíbrio no comando da empresa, todos os direitos de decisão e direção devem ser transferidos ao Daniel, junto com a maior parte das ações de controle.
Lara Kamuku, a tremer, disse que isso era mentira, que aquele documento não tinha valor, que era impossível, mas o testamento estava registrado em cartório, com 2 advogados como testemunhas, menos ambos estavam presentes naquela sala. Um dos diretores do conselho, em voz firme, anunciou: a presidência agora está oficialmente transferida. A partir de hoje, Daniel assume o comando da rede. A cena foi surreal. Lara tentou se manter em pé, mas cambaleou. O que vai seguir foi algo que jamais esquecerei. Ela caiu de joelhos, no meio do salão, cercada por flashes e olhares de compaixão e desprezo. Olhou para mim, com os olhos vermelhos e disse, quase num sussurro: você me destruiu. E foi aí que respondi: não, você se destruiu quando escolheu o poder ao invés da verdade. Eu só revelei o que sempre esteve aqui. As portas da sala se abriram, e ela saiu cercada por sua equipe, derrotada. Mas mesmo naquele momento, havia algo dentro de mim que doía, porque por trás daquela mulher quebrada, ainda existia a irmã que um dia brincou comigo nos corredores dos nossos hotéis. A garota que prometeu que dividiríamos tudo, só que a ambição dela foi mais forte que qualquer promessa. E agora, tudo havia mudado. Para sempre. Assumir a presidência da rede de hotéis não foi como eu imaginava. Eu achava que, ao retomar o lugar que me foi tirado, sentiria alívio, talvez até alguma forma de vitória. Mas, nos primeiros dias, o que senti foi um vazio profundo. A verdade é que nenhuma assinatura, nenhum voto, nenhum contrato, apagava o fato de que fui traído por alguém que cresceu ao meu lado. Reorganizar a empresa foi uma tarefa monumental. Encontrei departamentos desestruturados, contratos sem sentido, e uma equipe cansada e desmotivada. Passei os primeiros 3 meses reorganizando tudo, chamando de volta quem foi injustamente dispensado, revendo acordos e refazendo pontes. Aos poucos, os relatórios começaram a mostrar a recuperação. As unidades voltaram a funcionar com eficiência, as reclamações diminuíram, mas o burburinho sobre o que aconteceu com Lara ainda ecoava pelos corredores. Ninguém sabia ao certo onde ela estava. Após aquele dia, ela desapareceu da imprensa, deletou os perfis nas redes sociais e não respondeu mais a nenhum dos nossos familiares. Até que, numa manhã, recebi uma carta, escrita à mão. O envelope tinha apenas meu nome, e chegou sem remetente. Quando abri, reconheci a caligrafia imediatamente. Era dela. Daniel, se você está lendo isso, é porque ainda resta alguma parte boa em você, capaz de não me descartar completamente. Eu perdi tudo, eu sei. Não preciso que você diga isso, mas há algo que você precisa saber. Pai, Elmit, quando descobriu o contrato que fez com você, ele também me chamou. Disse que me observava, que não tinha certeza se eu seria capaz de liderar sozinha. Aquilo me destruiu, por dentro. Eu sempre fui a favorita dele, ou achava que era. Ver aquela desconfiança no olhar dele me fez sentir como uma impostora. Por isso, quando ele piorou, e você passou a cuidar de tudo ao lado dele, eu entrei em pânico. Achei que ele te escolheria, que me deixaria de lado. Então, quando ele partiu, e os advogados disseram que a presidência estava em aberto, eu não hesitei. Assinei, assumi, escondi o que pude. Tudo com medo de ser deixada para trás. Eu não queria te machucar. Só queria provar que era capaz. Só que no fim, provei o contrário. Você não destruiu minha vida, Daniel. Eu mesma fiz isso, tentando proteger algo que nunca foi só meu. Espero que, um dia, você possa me perdoar. Lara. Fiquei paralisado. Li aquela carta 4 vezes, e em todas, senti algo que não esperava. Empatia. Pela primeira vez, entendi que o que ela fez não foi apenas por vaidade ou ambição, foi medo. Medo de não ser suficiente. Medo de perder a única identidade que conhecia. Por dias, fiquei pensando se devia responder. Tentei localizar lá, mas não havia nenhum endereço. Nenhuma pista, apenas silêncio. Até que, meses depois, durante uma viagem a trabalho para a unidade de Campos do Jordão, fui chamado pela recepção. Tem uma hóspede que gostaria de falar com o senhor. Disse que conhece você desde criança.
Quando entrei no lounge reservado 50 estava ela, cabelos pressos, sem maquiagem, com uma xícara de chá nas mãos e um olhar diferente. Primeira vez, Lara não carregava arrogância nos ombros, apenas cansaço. Ela se levantou lentamente. Ficamos em silêncio por longos segundos. E então, sem que eu dissesse uma palavra, ela abriu um sorriso tímido. Será que ainda posso chamar esse lugar de casa? Perguntou. Eu não respondi. Apenas estendi a mão. E ela, sem hesitar, segurou. Aquilo não apagava o que ela fez, mas era um começo, e naquele momento entendi que algumas guerras familiares não se vencem com contratos ou reuniões menos, mas com humanidade. Hoje, Lara trabalha comigo em outro setor. Longe da presidência, sem poder de decisão, mas próxima da equipe. Aprendendo. Ela ainda carrega o peso das escolhas que fez, mas está tentando, aos poucos, construir algo novo. E eu aprendi que a justiça verdadeira não é apenas vencer, é saber o que fazer depois que se vence. Meu pai nos deixou uma empresa. Sim, mas mais do que isso, nos deixou uma lição que só entendi agora. Quem constrói impérios de verdade sabe a hora certa de proteger, mas também sabe a hora certa de perdoar. E você, já viveu algo assim? Uma traição que veio de dentro da própria casa, mas que com o tempo se transformou em um novo começo? Comenta aqui embaixo. E, se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque no fim, todo império é feito de tijolos, mas as pontes são feitas de coragem.